E chegou a hora, né? Quarta-feira vocês já sabem, é dia de falar daquele assunto que a gente adora, no Milhas e Money. Tem gente que embarca no mundo das milhas já com conhecimento financeiro, né? Outros apenas naquela tentativa de curtir passagens de primeira classe. Também tem quem queira conhecer muitos lugares. Qual é seu caso? Se encaixa em uma ou em todas essas opções? Então, no episódio de hoje do Milhas e Money, a gente vai conhecer a história da Natália Botelho, minha xará, que é geógrafa e especialista em milhas e que se destaca aí nas redes sociais falando desse tema. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, prazer. Natália, prazer, xará. Bom contar contigo. Esse é o Felipe Machado. Muito Tudo prazer, bem? Felipe. Prazer. Vai participar aqui com a gente também. Te apresentei como geógrafa, sei que você trabalha também no mercado financeiro. Sim. E entrou nesse universo já faz um tempo das milhas, né? Pois Como é que começou essa aventura com as milhas, Natália? Bom, prazer estar aqui. A minha história começou, na verdade, com essa paixão por conhecer o mundo, né? Eu fui fazer geografia porque eu sempre fui apaixonada por mapa, lugares, países. E aí eu tinha esse sonho de viajar muito, conhecer o mundo, mas o dinheiro era muito pouco, né? E aí, quando eu entrei no mercado financeiro, eu consegui o meu primeiro cartão pretinho. E aí descobri que dava muitas milhas e comecei a concentrar tudo no crédito. A partir dali, eu falei, bom, agora eu vou viajar muito mais barato. E minha primeira viagem 100% paga com milhas foi em 2011 e a gente até saiu na revista da companhia aérea mostrando lá nossa lua de mel em Paris. E aí você começou então e fez essa super viagem de lua de mel em Paris com milha de cartão de crédito. Como é que foi essa sua jornada? Ou você foi mudando os seus conceitos também sobre como acumular milha? Então mudou muito de lá para cá, né, Natália? Naquela época o dólar ainda era muito próximo do real, né? A gente não tinha essa disparidade tão grande assim. A gente conseguia ainda acumular milhas suficientes só com cartão online. Então eu falo assim, a gente vai no shopping, vê aquelas lojas todas ali que a gente costuma consumir, né? O varejo, até a alimentação. E todas essas lojas têm sites, né? E a gente consegue acumular com parceiros de programas de ponto, tanto das companhias aéreas como dos bancos. Então, em vez de você fazer suas compras online, presencial, você pode fazer online acumulando 40, 50 vezes mais milhas do que qualquer cartão de crédito Black poderia dar. Então, isso alavanca demais. Fora a possibilidade também de você comprar esses pontos na hora certa e aí você vai conseguir acumular muito mais milhas, né? E conseguir viajar mais rápido do que se você ficasse só esperando aquelas do cartão de crédito. Natália e Felipe, eu vou puxar para a conversa Renan de Souza, direto de Abu Dhabi. O Renan sempre gosta de participar dessa parte do nosso programa porque ele viaja muito, é nômade digital, de vez em quando ele entra aí de destinos exóticos, viu, Natália? Certamente tem informações e tem perguntas também. Muito bom. Sim, exatamente, Nath. Esse quadro é o nosso xodó aqui do Money Times, né? Natália, muito boa tarde para você, muito obrigado por participar conosco. Queria começar fazendo uma pergunta mais pessoal, que eu achei bastante curiosa, sua formação em geografia e também a atuação no mercado financeiro, né? Queria entender como essas duas áreas, elas influenciam a sua abordagem sobre milhas e também sobre viagens. Muito boa pergunta, prazer. Bom, a minha paixão, na verdade, sempre foi jornalismo, viu? Olha só. E aí eu fui parar na geografia um pouco por acaso, acabei me apaixonando pelo curso, fiquei. E depois entrei no mercado financeiro chegando em São Paulo, né? E aí foi quando eu consegui juntar as minhas duas paixões, de viajar e da inteligência financeira. Porque eu costumo dizer que milhas, eu adorei inclusive o nome do quadro, porque é isso mesmo, milhas valem dinheiro. E quando a gente ignora as que a gente tem, ou deixa vencer, ou não sabe como acumular, no fundo o que a gente está perdendo é dinheiro. E aí, com a minha experiência de mercado financeiro, já são 15 anos, eu consegui unir o útil ao agradável e ensinar as pessoas, e eu falo isso sempre, né? Milhas faz parte de um projeto de inteligência financeira da família, né? Então, tem tudo a ver hoje para mim. E que legal que você veio hoje, porque aí você está também juntando mais uma outra área de interesse aí, que é o jornalismo. Você está juntando tudo, Natália. Muito bom. E, queria saber agora quais são os maiores mitos que você costuma ouvir sobre milhas. Eu sei que você interage com muitas pessoas, né? Imagino que você faça também assessoria, mentoria. Pode contar um pouco mais sobre essa atuação e sobre esses mitos, por favor.
Sim, eu acabei desenvolvendo vários produtos, né? Então eu tenho um curso onde você pode aprender por conta própria, um curso completo que vai te levar do A ao Z, mas eu também faço mentorias individuais. E o que eu mais vejo que as pessoas têm na cabeça é assim, lá atrás milhas era algo que valia a pena, hoje em dia não vale mais. Tá tudo muito caro, quando eu vou pesquisar 100 mil pontos para ir para o Rio de Janeiro, isso é um absurdo. Isso acontece por 2 motivos. O primeiro deles é que as pessoas normalmente não sabem como encontrar as passagens mais baratas, e elas existem, né? Até pelos acordos que existem entre as companhias aéreas, elas disponibilizam tarifas específicas que fazem a passagem ficar muito mais barata, mas não é todos os dias. Então, a gente tem que saber quando encontrar, como e quando encontrar. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que as pessoas não sabem colocar, geralmente, uma precificação naquelas milhas. Então, elas vão pelo achômetro, né? Eu acho que 100 mil pontos aqui é muita coisa, ou 50 ali é pouco. E, na verdade, a gente tem que aprender a colocar ali, já vai ser muito relevante. E a gente consegue economizar até 90% usando essas estratégias de milha. Muito bom. Felipe? Natália, a sua estratégia em relação a, por exemplo, passagem de primeira classe, né? Eu sei que tem muita gente que gosta das milhas para poder comprar passagem de primeira classe e tal. Ela é diferente do resto das outras passagens, da passagem econômica? Tem algum tipo de estratégia diferente que você poderia sugerir para a gente? Muito boa essa pergunta. Essas passagens de primeira classe, de classe executiva, elas diferem de acordo com o programa que você vai usar. E hoje, quando a gente estuda sobre milhas e emissões, a gente descobre um mundo muito além dos programas nacionais. Então, mesmo aqui no Brasil, a gente pode fazer uso de programas internacionais que vão dar acesso a passagens em executiva em primeira classe, às vezes mais baratas do que em econômica. É assustador, muitas pessoas não conhecem isso. Sim, porque existe uma precificação que a gente chama aqui de tabela fixa, né? Então, tem 2 jeitos de precificar. Uma tabela dinâmica, que é aquela que você entra hoje, pesquisa a passagem, está 20 mil pontos. Amanhã você entrou, subiu para 30 ou caiu para 15. Então, isso é uma precificação dinâmica, oferta, demanda, tarifa comercial. Quando você pega grandes programas internacionais, principalmente, de companhias aéreas, eles têm, muitas vezes, tabelas fixas, que o preço não varia. Aí, qual é a grande questão? Não são todos os dias, né, em qualquer data, que você vai encontrar esses voos, mas você encontra várias oportunidades. Então, é muito fácil, muito mais fácil, né, você ter essa experiência de voar de executiva ou de primeira classe com milhas, do que esperando, de repente, aí ganhar na Mega Sena para realizar esse sonho, né? Muito bom. Renan, mais uma sua. Sim, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, porque a gente que é acostumado a viajar já domina o programa, como você falou, né? Você entra no TAP Victoria, você sabe que a tabela é fixa. Aqui no Oriente Médio, se você quiser viajar de classe executiva, você usa Emirates, Etihad, Qatar, a gente sabe mais ou menos ali como funciona. E você acumulou 10 milhões de milhas, né? Se eu não estou enganado. Queria o seu recado para quem está começando, né? Porque no começo, até para mim mesmo, quando eu entrei nesse mundo, me parecia muito complicado, né? Então, queria que você explicasse para quem está começando o beabá, qual seria a melhor indicação. Boa, para quem está começando do zero, a primeira coisa que eu sugiro é pare de pagar tudo no Pix, no débito e comece a concentrar os seus gastos no cartão de crédito. Apesar dele só ser 10%, né, do que a gente pode acumular no ano, você vai ter mais algum canal ali para te dar milhas. Então, esse é um primeiro passo, né? Buscar o gerente do seu banco, pedir por um cartão melhor, tentar buscar cartões hoje, que a gente tem estratégias, né, para conseguir cartões black, sem ter que comprovar rendas milionárias ou ter muitos investimentos no banco. Existem várias oportunidades assim, inclusive sem anuidade, tá? Então, realmente precisa estudar para chegar nessas conclusões, né? E o segundo conselho que eu daria é também transformar as suas compras do dia a dia, o que você conseguir, obviamente, né, dentro da sua rotina, em compras online. Então, vou dar um exemplo aqui. A lista de material agora escolar dos meus filhos, né? Janeiro é aquele mês que os pais já ficam de cabelo em pé, que não para de chegar boleto. Eu comprei tudo pontuando, acumulando ali de 5 a 7 pontos para cada real gasto, que é 15 vezes mais do que o cartão de crédito, o melhor cartão que eu tenho. E olha que eu já tenho um cartão que é o que mais pontua hoje no Brasil, que dá 5 pontos para cada dólar. Então, mesmo pagando no crédito... Você pode contar qual é? Posso. É um cartão que chama BRB Dux. Ah, sabia. Estava apostando. Tem mais um agora agora não, faz um ano já, o Bradesco lançou um que é bem pareado com ele, inclusive é até um pouco superior, não em termos de ponto, mas de programa em si. Mas ele já é um cartão que pontua bem. E mesmo que eu pagasse no Pix ou no débito ou no boleto essa compra, as milhas pela compra online já estavam garantidas. Então, acho que isso que as pessoas ainda não dominam, né? Elas pensam que precisam ter um cartão. Então, ainda que você não tenha ou tenha um cartão
não vou falar a cor aqui, mas que não pontua, né? Você pode começar já a acumular milhas se cadastrando em programas de bancos que são abertos, né, a todos os clientes, para conseguir acumular milhas com aplicativo de transporte, que eu sei que todo mundo usa em algum momento, aplicativo de pedir comida. Gente, todos os gastos praticamente hoje podem virar muito mais milhas do que o cartão, mesmo que você nem tenha um cartão de crédito. Então, você pode começar agora, hoje. Já deve estar movimentando aí o pessoal que está escutando e percebendo que está deixando dinheiro na mesa, Exato. né? E, Natália, você mencionou agora a compra de material escolar, sei bem do que você está falando, viu? E você tem 2 filhos? Tem, um casal. E aí me conta, né? Como é que é estratégia? Porque uma coisa é você conseguir uma super emissão ali para viajar só você. Outra coisa é viajar em família, né? É possível viajar todo mundo aí com milhas, uma família de 4 pessoas? O que a gente pode trazer em relação a isso? Porque é mais difícil, né? É mais difícil, de fato, excelente, Natália, porque muitas pessoas ensinam sobre milhas, né? E parece, olhando de fora, às vezes, como uma coisa fácil para quem está sozinho. Achar um assento é muito fácil, né? Achar 4 já é um desafio maior. Mas eu comecei esse projeto na internet justamente para ajudar famílias, né? Esse é o meu foco, ajudar pessoas que vivem o que eu vivo. Então, eu ensino, na verdade, ali como você pode viajar 2 vezes todo ano, ou seja, férias de janeiro e férias de julho, pelo menos, economizando mais de 50%. E isso é possível, exige um pouco mais de planejamento, né? Porque as altas temporadas, elas esgotam muito rápido, então quanto maior a procura, né? Vai ser mais caro, não tem jeito. Então, a gente precisa se planejar um pouco mais, mas é super possível. Tenho vários alunos no perfil, assim, né, mães e pais de crianças e de adolescentes que precisam viajar ou já estão na fase do intercâmbio, querem visitar o filho. Então, é muito possível, precisa dessa adaptação e de entender também quais são os melhores programas, né? Tem programas que disponibilizam poucos assentos, tem programas que disponibilizam mais assentos. Então, a gente vai pelos caminhos ali alternativos. O mais legal é que praticamente para qualquer emissão com milhas que você vai fazer hoje, para qualquer destino, você vai ter mais de uma opção de programa para usar, né? Justamente por causa dos acordos, das alianças aéreas, né? Então, a gente tem 3 alianças globais hoje, basicamente, né? Star Alliance, One World e SkyTeam. E por essas parcerias ali, até contratualmente, elas disponibilizam aqueles voos mais baratos em todas elas ali, parceiras para você emitir. Então, se você conhece esses caminhos, até na alta temporada você consegue fazer emissões, né? Em julho do ano passado, eu fui para a Califórnia com meus filhos e marido, 100% pago com milhas. Réveillon do ano passado, a gente estava em Paris também, 4 assentos na executiva da Air France, 100% pago com milhas. Então, tudo em alta temporada. Tudo em alta temporada, exato. Que legal. Felipe. Muito legal. Natália, você falou agora desses 3 grandes programas de milhagem, né? É melhor a gente fazer parte desses 3 programas de milhagem ou concentrar tudo, por exemplo, numa companhia aérea? Se você tem uma viagem que você já sabe exatamente para onde você vai, se aquela companhia aérea específica é a única que faz aquele trajeto, enfim. É melhor fazer parte desses programas ou focar em uma única companhia aérea? Bom, o cadastro gratuito, né? Você se cadastrar ali ao programa de fidelidade da companhia aérea é importante que você tenha em todos, né? Mas eu costumo falar, até pelo meu background aqui de mercado financeiro e tudo, eu falo, gente, lugar de dinheiro é no banco, né? A gente não guarda no colchão, a gente guarda no banco. Então, milhas valem dinheiro, logo é mais interessante que você mantenha suas milhas num programa de banco. Deixa lá no seu cartão, né? Ou em plataformas abertas de banco hoje. E quando você encontrar ou estiver próximo de emitir, já entendeu em qual programa você vai fazer o seu resgate, aí sim você manda esses pontos do banco para lá e já utiliza, né? Isso por quê? Primeiro, porque existe uma volatilidade muito grande de precificação, de situação econômico-financeira das próprias companhias aéreas, né? Então, o seu risco diminui quando esses pontos ainda são pontos e não milhas, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Renan, sua última. Vamos lá, então. Eu queria aproveitar, né, fazer uma pergunta, porque ainda tem muita gente que resiste, né, a entrar nesse mercado de milhas. Qual é a dica que você daria, a dica de ouro, para quem ainda tem esse receio, Natália? São vários motivos que levam as pessoas a terem receio, né? Muitos acham que é golpe, muitos acham que dá muito trabalho. Eu sempre falo, né? Quem tem um gasto muito elevado no cartão de crédito, tem que ter uma família grande, que acaba tendo realmente uma despesa muito alta, talvez seja até interessante terceirizar este serviço, né? Dá para alguém, assim como a gente tem geralmente um gerente ou um assessor de investimento que cuida das nossas finanças, você pode ter um assessor de milhas, né? A gente faz esse trabalho, inclusive, para clientes de alta renda, mas existem para todos os perfis de gasto também. Agora, se você tem um pouco mais de flexibilidade, não gasta tanto, mas quer ainda aprender,
não resista, porque os seus sonhos que você está adiando, colocando na gaveta, aquela Disney lá com 15 anos, que aliás eu nem comentei no começo, mas foi esse motivo que me deu tanto sangue nos olhos. Era o meu sonho para a Disney com 15 anos e eu não fui porque meu pai e minha mãe não podiam bancar, né? Então eu realmente decidi na minha vida que eu não ia engavetar esses sonhos de viagem, porque para mim viajar é realmente trocar a roupa da alma, né? E não tem nenhuma outra experiência que você gasta dinheiro e sai mais rico, né? Acho que só a viagem faz isso pela gente, né? É verdade. Então não resistam, gente. Não é golpe, tá? Tem mercado para todo mundo, mas prestem atenção também, né? Decidam por alguém que tenha realmente uma experiência e seja sério para te guiar nesse processo. E, Natália, só para lembrar, então, as pessoas te acompanham como a Mina das Milhas, é isso, né? Isso mesmo, @a Mina das Milhas. O nome é muito bom. Então, desejo muitas viagens, muitas mentorias, muito conhecimento compartilhado para você ao longo desse ano, viu? Muito obrigada, Natália, Obrigada, Felipe, Renan, prazer. Bem-vinda. Valeu. Obrigada. Boa viagem. Obrigada.